terminando o curso de mestrado. Ela sempre foi muito capaz, né, muito dedicada, e sempre teve condições de terminar praticamente sozinha o trabalho que lhe foi dado, e terminou de modo muito brilhante, né. Depois a Dayana participou do nosso colóquio de matemática da região norte, que nós fizemos em Manaus, e foi nessa época que ela foi apresentada para várias pessoas da área, né, entre eles o Gabriel Weser, né, onde eles fizeram uma parceria depois, mais tarde, para fazer o doutorado na USP, né. Então, hoje a Dayana é uma professora ativa, ela trabalhou na Universidade Federal do Acre, como professora, né, concursada, e isso foi logo depois que ela terminou o mestrado. Ela conseguiu fazer o concurso para a Universidade Federal do Acre, ainda em nível de mestrado, trabalhou lá um certo tempo, e agora ela está numa nova etapa da vida, a qual eu desejo muita sorte, muita luz, tudo de bom, né? Está agora na Universidade Federal de São José do Rio Preto, é isso? São José dos Campos. São José dos Campos, desculpa. Em São José dos Campos, recente, ela entrou agora, né? Então, parabéns pela nova etapa. E a gente deseja tudo de bom, né? E aí é muito bom ter os nossos egressos tendo essa trajetória, né? Tão boa e tão brilhante, tá? Então, mediante essa introdução, eu quero dizer à Dayana que ela é muito bem-vinda, agradecer novamente, e fique à vontade, você tem aí agora o tempo para falar do tema ao qual você nos vai brindar hoje, tá bom, Dayana? Obrigada novamente. Eu que agradeço, queria começar agradecendo a professora Flávia pelo convite, o professor Roberto e o programa de pós-graduação em matemática. Queria agradecer pelas palavras da professora Flávia, que são sempre palavras muito generosas. Realmente a gente tem essa questão profissional, né, no sentido que foi minha orientadora, mas tem um pouco pessoal também. Eu acho que todas as fases que eu fui passando, eu lembro principalmente, entrei no mestrado, depois no doutorado, quando eu falei, professora, eu estou querendo fazer o doutorado, aí conversei, quando fui aceita, foi também, acho que a primeira pessoa que eu falei, fui aceita no doutorado. Então, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, junto com o professor Roberto, todos os programas, né, mas eu acho que eu tive mais próxima da professora Flávia também, pela orientação, e depois para essas outras questões, né, que foram acontecendo. Então, agradeço muito, fico muito feliz de poder falar aqui, e, claro, né, preferia estar em Manaus, mas não podendo, eu acho que aqui também vai ser tão bom quanto. Eu vou projetar aqui a tela. Tá bom. Só um minutinho. Pois não. Olha aí, nós já estamos com 35 pessoas assistindo o seminário, que bom, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos mesmo. Então, o tema que eu escolhi para falar hoje, né, sobre condições de otimalidade para otimização sob o cone de segunda ordem. Eu vou tentar fazer uma apresentação autocontida, mas ela, em alguns momentos, né, acho que vai ser mais familiar para quem já tem um certo conhecimento de otimização, mas qualquer dúvida vocês podem falar ao longo da apresentação. Então, esse trabalho que eu vou apresentar, pelo menos essa primeira parte, foi feito em conjunto com o professor Roberto Andreani, da Universidade de Campinas, Ellen Demi Fukuda, a professora na Universidade de Kyoto, onde eu fiz o sanduíche, né, uma parte do doutorado, e o Gabriel, da USP, que foi meu orientador, e o Leonardo Sequim, que é um professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Aqui eu tenho a estrutura da apresentação, né, eu quero começar fazendo uma introdução sobre o que é esse cone de segunda ordem e esse tipo de problema de otimização, falar brevemente sobre algumas aplicações que vão justificar o interesse no problema, e aí eu coloquei a decomposição espectral, que é uma ferramenta que existe dentro desse cone, né, que eu vou apresentar, e que é muito útil para os resultados que a gente vai desenvolver. No segundo ponto aqui eu vou falar sobre as condições de otimalidade para o problema, que aí eu vou dizer o que é quando a gente chegar lá. Então, eu vou apresentar as condições KKT e a condição
aproximadamente KKT para esse problema, que foi uma condição que a gente estendeu de programação não linear. No terceiro ponto, eu vou falar sobre condições de poço constante. Fazer uma pequena introdução sobre o que são essas condições de qualificação, que eu vou também esclarecer para quem não é de otimização, o que é. E eu vou dar só uma ideia do que a gente está trabalhando agora, relacionado a esse tema. Então, o que é o problema de otimização com restrições sob cone de segunda ordem? Esse problema aqui, que a gente chama non-linear SOCP, né, essa sigla que é do inglês, e o que você quer é minimizar uma função f de x, que é a sua função objetivo, sujeito à restrição g de x pertencer a esse conjunto QM. Essa g de x aqui para a gente é uma função do Rn e Rm, f e g são funções que a gente vai estar considerando que são continuamente diferenciáveis, e esse QM para a gente é um subconjunto do Rm, que vai ser um cone de segunda ordem. Daqui a pouco eu vou dizer o que é. Então, essa classe de problemas de otimização é isso, você minimiza uma função sujeito à restrição de uma função g de x pertencer ao cone QM. Aqui eu coloquei uma função, só para poder, eu quero ilustrar as ideias gerais do cone, mas de uma forma bem compreensiva. Em geral, esse tipo de restrição aqui, você não considera só um cone, você tem vários cones, né, mas com um cone a gente consegue entender o que está acontecendo, e aí, mais para frente eu vou definir uma coisa em vários cones, e aí a gente consegue entender mais ou menos como é que fica nesse caso. Então, esse é o problema que a gente está interessado, né. O que é um cone de segunda ordem? Que a restrição é essa, né? Você pede que uma função g de x pertença ao cone, são problemas não lineares, né? Então, tanto a minha função objetivo, como a minha restrição, são funções não lineares. Esse aqui é um exemplo de um cone de segunda ordem no R3. Então, vamos ver aqui nesse QM, como é que é a definição. Você vai pegar um elemento x, que está no Rm, e aí você vai considerar uma decomposição dele da seguinte forma. Eu vou olhar, aqui eu estou considerando a primeira componente, então essa primeira componente para mim é especial, aí eu chamei ela de x0, e aí eu tenho um vetor restante que eu chamei de x barra. Então eu pego um vetor do Rm e olho a primeira componente e o vetor restante. O cone de segunda ordem, ele é formado por todos os pontos do Rm, decompostos dessa forma, tal que a primeira componente é maior ou igual à norma do vetor restante, desse vetor x barra. Então, é o que tem aqui nesse desenho, né? Eu estou no R3, aí aqui eu tenho x0, eu falei que eu ia pegar a primeira coordenada, né? Mas você poderia pegar outra, né? Então, aqui eu tenho o cone considerando o vetor x0, x1 e x2. x0 é a primeira componente do vetor. Eu tenho o vetor x barra, que é o vetor resultante, no caso, o vetor de componentes x1 e x2. E esse cone é gerado por todos os pontos do R3, tais que a x0 é maior ou igual que a norma do x barra, do vetor resultante. Quando você faz isso, você gera esse cone. Quando a gente vai agora fazer o estudo sobre as exceções nesse cone, é importante a gente estudar, decompor o cone. Em que sentido? Analisar cada região do cone. Você vai fazer uma análise em regiões separadas, né? Então, aqui eu coloco int para dizer que é o interior do cone. São os vetores que estão aqui dentro, né? Como é que eles são? São vetores que estão no cone, ou seja, satisfaz essa propriedade da primeira componente ser maior ou igual que o vetor que sobra, mas ele satisfaz de forma estrita. Então, esse é o interior do cone. A fronteira, essa parte aqui, formada aqui por essas duas retas, né? Essa fronteira, ela vai ser aqueles vetores que satisfazem a desigualdade na igualdade, são todos os vetores cuja primeira componente é igual à norma do vetor resultante, e aqui eu faço uma distinção que eu chamo de fronteira não nula, eu coloquei esse maisinho aqui, para dizer que esse vetor ele é diferente de zero. Mas também é importante o caso onde o vetor é zero. Então, embora eu não tenha colocado aqui, teria poderia considerar uma terceira região do cone, que é formada por todos os elementos, porque no caso a gente vai ter restrição, né, seriam todas as restrições que quando você estuda no ponto, elas são zero. Então, eu tenho o interior, que satisfaz a desigualdade aqui estrita, eu tenho a fronteira, que não nula, que é quando satisfaz na igualdade, mas o vetor não é zero, e eu tenho o caso em que o vetor é zero. Esses três casos vão ser importantes para o que a gente vai fazer mais à frente. Aqui eu tenho um problema de otimização, só para a gente entender qual é a cara, né? Como que são esses problemas com esse tipo de restrição. Então, eu quero minimizar x1,
sujeito a essa restrição. Uma função g de x, que é uma função aqui dessa forma, né, a primeira componente é x1, e a segunda componente é isso daqui, e ela está nesse cone Q2. O cone Q2 do R2, né, então, são todos os vetores do R2, cuja primeira componente é maior que o módulo da segunda, já que você vai ter um número real, né. Então, são essas, aqui esse de preto, eu não sei se dá para ver a setinha quando eu estou apontando, mas é essa região aqui. Dá sim, Daiane, dá sim. Legal. Então, essa região aqui, e aí o que você faz para gerar a região viável é analisar o que pede esse tipo de restrição, né? Então, está pedindo que g de x pertence ao cone, então, o que é isso? A primeira componente tem que ser maior ou igual, seria um módulo da segunda, mas como a segunda é um número, então tem que ser maior ou igual, desculpa, seria a norma, né? Teria que ser maior ou igual ao módulo. Então, esse tipo de restrição, você poderia quebrar em duas, né? Então, a primeira componente é maior ou igual que o próprio, que é exatamente essa função aqui, e maior ou igual que menos ela, que é a definição de módulo, e aí quando você faz esse estudo, você gera essa região viável aqui. Uma restrição, você tem aqui esses círculos, um é o interior, outro é o exterior, e a região viável é essa região que está em azul escuro aqui, tá? Nesse caso, esse problema sobre o cone de segunda ordem, você consegue olhar para ele como um problema de programação não linear, né? Quem está familiarizado com programação não linear, otimização, sabe que você tem um problema de programação não linear, que é minimizar sua função objetivo, sujeito a restrições de igualdade e desigualdade, né? Por exemplo, g de x menor ou igual a zero e h de x igual a zero. Então, nesse caso, eu consigo reescrever essa restrição no cone de segunda ordem como se fosse um problema de programação não linear. O que acontece é que, em geral, como eu falei, você não tem só uma restrição, né? Você tem várias, e aí esse argumento não é adotado, né? Você vai estudar o problema do ponto de vista como um problema sob o cone de segunda ordem mesmo. Então, agora eu quero falar a gente já sabe, né, o que é o cone, já vi um exemplo de um problema de otimização sobre esse tipo de cone, falar sobre as aplicações, né, por que que esse problema é um problema bastante estudado, né, principalmente porque tem muita aplicação que você consegue resolver com a teoria que você desenvolve para essa classe de problemas. Eu vou apresentar aqui duas, rapidamente, só para ilustrar, mas vocês podem encontrar em detalhes aqui nesse artigo, que fala só sobre aplicações de programação sob cone de segunda ordem. Então, eu peguei duas que são um pouco mais familiares, mas existem outras, e o legal desse artigo é que, além dele fazer esses problemas, que são problemas conhecidos teoricamente, ele apresenta também aplicações práticas em problemas de engenharia. Então, um artigo só fala sobre isso e é bem interessante. Quem quiser ver detalhes, né, onde ele argumenta sobre essas aplicações e outras, é só dar uma olhadinha lá. Então, a primeira aplicação é esse problema de soma de normas. Você quer minimizar a soma das normas desses vetores aqui dessa forma. Esse problema a gente consegue reescrever como um problema sob o cone de segunda ordem. Você usa um argumento, né, onde você pega um limitante, aqui eu vou limitar cada funçãozinha por um t, e aí o meu problema se transforma em minimizar a somatória desses TIs, sujeito à restrição da norma desse vetor aqui ser menor ou igual a TI. Esse problema aqui é um problema de otimização sobre o cone de segunda ordem, né? Você tem aqui a sua função linear, e você tem essa restrição. Se a gente pensar nessa restrição aqui como sendo TI, é a primeira componente do vetor, e esse AIX mais BI como sendo aquele vetor resultante, essa restrição aqui é exatamente pedir que essa função, definida como TI, AI de X mais BI, pertence ao cone de segunda ordem. Esse tipo de problema que está aqui é o que a gente chama ele é o problema de programação sob cone de segunda ordem linear. Tá? A função, você pode observar que quando você escreve desse jeito, a função g de x, ela é uma função linear e a função objetivo também é linear. Então, esse aqui é o problema sob o cone de segunda ordem, mas linear. Então, o que você vê aqui de positivo, né? Você vê que a gente trocou um problema, que é um problema que pode não ser diferenciável, você está trabalhando com uma norma, dependendo do ponto que você está trabalhando, por esse tipo de problema aqui, que é um problema linear, sob o ponto de vista do cone de segunda ordem. Então, você teve um ganho, né? A segunda aplicação que eu tenho aqui é sobre problemas de programação quadrática sobre restrições quadráticas, que é quando você quer minimizar uma função quadrática,
com essas restrições quadráticas, né? Aqui, no caso, essa matriz, as matrizes P, P0 e P1 até P, são matriz semidefinida positiva. Então, usando um argumento parecido ao anterior, você consegue limitar aqui a sua função objetivo e reescrever o problema desse jeito. Aqui é um pouquinho mais trabalhoso, aparece esse P meio aqui, porque a função é semidefinida, a matriz é semidefinida positiva, mas o que importa é que com algumas manipulações algébricas, a gente consegue reescrever esse problema, nesse problema aqui com restrições sob o cone de segunda ordem. Tá? Aqui a gente tem várias restrições, né? Seria o caso que você teria vários cones, como eu comentei, né, eu estou fazendo, vou fazer o caso, fazer toda a teoria para um cone, mas em geral você tem vários cones. Então, essas duas aplicações que eu escolhi, não vou entrar em detalhes, mas posso só para justificar que são problemas conhecidos, né, quem estuda otimização conhece, algumas outras áreas também precisa trabalhar com esse tipo de problema, e quando você desenvolve teoria sobre cone de segunda ordem, você pode aplicar nesse tipo de problema. Então, aqui, ainda completando essa parte de introdução ao problema sobre o cone de segunda ordem, eu tenho a noção de decomposição espectral. Essa noção ela é bem conhecida quando a gente está trabalhando com matrizes simétricas, né? Toda matriz simétrica, você tem uma decomposição espectral para ela. Então, a novidade aqui, que não é uma novidade nossa, né? Já é conhecida da literatura, mas a novidade, para quem está vendo esse problema pela primeira vez, é que quando você tem um elemento no cone, você tem uma noção de decomposição espectral para ele. Então, você pode pegar o seu X no cone e escrever, decompor ele dessa forma, onde esses lambdas aqui, lambda 1 e lambda 2, são os autovalores, e C1 e C2 é o que a gente vai chamar, são os autovetores. A rigor, tem um outro nomezinho, mas a gente pode pensar desse jeito, e tá tudo certo. Então, os autovalores são dessa forma, tem uma forma explícita para eles, aqui a primeira componente mais a norma do segundo vetor, do vetor que sobra, né, esse é o lambda 1, o lambda 2 é a primeira componente menos a norma do vetor que sobra, e aqui eu tenho o C1 e C2, que são definidos dessa forma. Então, é bem interessante, né, você tem um elemento no Rn, mas que você consegue reescrever ele, utilizando essa decomposição, com apenas 2 autovetores. Outra coisa legal sobre essa decomposição espectral é que você também consegue caracterizar o elemento no cone a partir dela. Então, um elemento X aqui, ele vai estar no cone se somente se esses autovalores são maiores ou iguais a zero. Observa que aqui, por ele estar no cone, a gente pede que x0 seja maior ou igual que norma de x barra. Então, quando eu pego essa restrição, essa condição aqui no lambda 2, maior ou igual a zero, eu encontro exatamente a caracterização do elemento que está no cone, e isso daqui porque o x0 tem que ser maior que zero, e x barra também é maior que zero. Então, é outra ferramenta, né, que te permite obter uma caracterização para o elemento que está no cone. Ele está no cone se somente se seus autovalores são maiores ou iguais a zero. Aqui eu tenho a decomposição espectral, né, uma figura só para ilustrar. Eu tenho aqui o meu vetor X do R3, e eu tenho aqui o C1 e C2, que são os autovetores. Se a gente observar, os autovetores, eles estão na fronteira, né? Se você voltar aqui e olhar essa expressão, você tem esse meio aqui, você consegue verificar que os autovetores estão na fronteira, e aí você tem os autovalores para poder compensar aí, de forma a quando você fizer o X como soma do escalado alto valor, por isso aqui ele ainda, ele vai estar no cone, né, você consegue caracterizar dessa forma. Isso daqui para a gente vai ser útil na hora de caracterizar lá as condições de otimalidade para o problema. Então, agora eu vou falar sobre as condições de otimalidade, né? A gente já conhece o problema de otimização, já conhece o cone de segunda ordem, sabe dessa ferramenta, né, da decomposição espectral. O que são condições de otimalidade para quem não é de otimização? Quando você tem um problema de otimização, qualquer problema, você está interessado em obter os candidatos, você quer obter a solução para aquele problema. E aí você precisa ser capaz de verificar, dado um ponto, se esse ponto é ou não é a solução. Essa condições de otimalidade são condições que todo ponto que é minimizador, ele é a solução do problema, deve satisfazer. Então, por exemplo, todo minimizador do problema tem que ser um ponto viável. Então, isso já seria uma condição de otimalidade, né? Você precisa que o ponto seja viável, todo minimizador tem que satisfazer isso. Então, o que eu quero fazer aqui é dizer, caracterizar, os pontos que são solução do problema, eles devem satisfazer
determinadas condições, e dessa forma eu consigo encontrar os candidatos, em algum caso a solução, ou os candidatos à solução do problema. Então, aqui a gente tem as condições de Karush-Kuhn-Tucker. Essas condições, essa condição aqui, né, dado por essas equações, ela não vai ser uma condição de otimalidade, não é uma condição necessária, né, todo minimizador do problema deve satisfazer essa condição, isso não é verdade. A gente sabe de casos onde você tem minimizador, mas que não satisfaz isso. O que acontece é que para essa condição aqui, essas condições KKT se tornar uma condição de otimalidade, você tem que pedir uma condição adicional, você tem que pedir mais alguma coisa, e o que você pede é uma informação, é alguma condição sobre as restrições do problema, que aí a gente vai ver também, que é chamado condição de qualificação. Quando você tem uma condição de qualificação, que é uma condição sob a restrição do problema, essa condição KKT passa a ser uma condição de otimalidade do problema. Mesmo assim, a gente estuda ela, né, e depois você acrescenta as suas condições, o que você precisa para ela se tornar uma condição de otimalidade, uma condição necessária de otimalidade. Então, aqui eu tenho um par, x estrela e mi, o x estrela é um elemento do Rn, e o mi é um elemento que está no cone, que vai ser o nosso multiplicador de Lagrange, então ele vai ser KKT para o problema se. Aqui é o gradiente dessa função, que função é essa? É a função lagrangiana, né, que é aquela função que você considera a função objetivo, normalmente você considera mais, que é um problema de minimizar, você tem esse tipo de restrição menor ou igual, né, aqui eu estou considerando menos, que é maior ou igual, e aí eu tenho aqui essa combinação dos gradientes da restrição com mi. Aqui eu coloquei gradiente de GI, porque a função G, ela é uma função do Rn e Rm, né, mas essas aqui são as componentes da função. Então, eu peço que o gradiente da função lagrangiana no par x estrela e mi seja igual a zero. Peço que valha a condição de complementariedade, que é essa daqui, o produto interno da sua restrição pelo multiplicador tem que ser igual a zero. Peço que o x estrela seja viável, ele satisfaz a restrição, que é pertencer ao cone, e o multiplicador está no cone também. Essa condição de complementariedade aqui é parecida com a condição que você tem em programação não linear, né? O que você tem lá em programação não linear? Com um problema com restrições de desigualdade, você só quer considerar restrições que são chamadas ativas, né? O que são restrições ativas? São aquelas que são satisfeitas na igualdade. Então, g de x igual a zero, você não quer g de x menor que zero. As restrições que estão no interior do conjunto, elas não contribuem para a sua condição, então você quer excluir elas. Então, você pede uma coisa desse tipo. Eu vou já dizer como que essa condição aqui, esse produto interno, influencia em relação à relação de pertinência da sua função e o cone. Mas, por enquanto, é isso, né? As condições de KKT para esse problema é isso. Gradiente da função lagrangiana igual a zero no par, esse produto interno igual a zero, x estrela viável e mi estando no cone. Aqui é a mesma condição KKT, mas escrita de uma outra forma. Eu estou escrevendo agora, a única coisa que mudou aqui é a complementariedade. Se vocês observarem, eu estou escrevendo a complementariedade em termos dos autovalores da função. Então, eu estou dizendo, se o autovalor dessa função, da g de x, o autovalor 2 é maior que zero, eu quero que o autovalor do multiplicador seja zero, e aqui mesma coisa, né, para os dois. Por que eu estou aqui com lambda 1 e lambda 2, né, e não lambda 1 e lambda 1 de cada? Daqui a pouco vai voltar ali, aí eu comento, né? Mas o que acontece é que é isso, né? A complementariedade pode ser satisfeita, pode ser substituída utilizando os autovalores dessa forma. Se um autovalor aqui é maior que zero, você pede que o autovalor do multiplicador seja igual a zero. Aqui eu coloquei que g de x estrela e mi são simultaneamente diagonalizáveis. Isso é uma condição que você ganha daqui. Esse produto interno ser igual a zero, e eles estando no cone, você consegue fazer manipulações que no final o que você garante é que eles são simultaneamente diagonalizáveis. Então, por isso que a gente pode olhar aqui só em termos dos autovalores, né? Você não tem os autovetores. E aqui responde essa pergunta, né? Porque você tem o lambda 1 e o lambda 2. Nessa complementariedade, esse slide que eu falo sobre complementariedade para o problema, eu estou estudando esse produto interno aqui, que é a complementariedade, que eu substituí pelos autovalores aqui, e que agora eu vou fazer um estudo melhor para justificar como que a gente pode reescrever a complementariedade em termos da pertinência da função ao cone. Então, o primeiro caso aqui, se g de x estrela pertence ao interior, ele está aqui dentro,
então o meu multiplicador é 0. Lembrando que a complementariedade é aquele produto interno ser igual a 0, voltando aqui, ó, produto interno é igual a 0. Se o g de x está no interior, então o multiplicador tem que ser 0, para você poder garantir que esse produto interno aqui seja igual a 0. Se o g de x pertence à fronteira não nula, ele está aqui na fronteira não nula, então, você tem lá o produto interno, você quer que o produto interno seja igual a 0. O que você consegue verificar aqui geometricamente é que se o g de x está na fronteira não nula, o multiplicador μ, ele também tem que estar na fronteira, e para o produto interno ser igual a 0, você consegue garantir que esse multiplicador ele tem esse formato aqui. Parece um formato um pouquinho estranho, no próximo slide eu vou explicar um pouquinho mais, mas ele é fruto disso. A restrição está na fronteira, o multiplicador para o produto interno ser igual a 0, ele vai ter que estar na fronteira também, e aí, desse fato, você consegue obter um multiplicador com um formato especial, que é esse daqui. O terceiro caso é quando a sua restrição no ponto é 0. Se a restrição no ponto é 0, então você não tem nenhuma restrição sobre o multiplicador. Você quer que o produto interno seja igual a 0, g de x estrela é igual a 0, já satisfaz. Então, você pode ter o multiplicador como sendo 0, no interior ou na fronteira, né? A única coisa que você pede é que ele esteja no cone, mas ele pode estar em qualquer lugar do cone. Tá? Essa é uma outra maneira de você visualizar a condição de complementariedade em termos aqui da pertinência do g de x nas regiões do cone. Aquilo que eu comentei aqui há pouco, né, que é esse caso da fronteira, como é que fica? Aqui eu tenho g de x na fronteira, tem esse gzinho minúsculo, era maiúsculo, mas aí tudo bem, né, uma restrição, g de x estrela pertencente à fronteira do cone. O produto interno entre o multiplicador e a restrição c igual a 0 implica que eles são simultaneamente diagonalizáveis, que foi o que eu comentei. Mas eles são simultaneamente diagonalizáveis desse jeito aqui. O primeiro alto valor do μ, ele é igual ao segundo alto valor do g de x estrela. Por conta, aqui, né, se você observar g de x estrela estando aqui, ele vai estar usando, se o g de x estrela está na fronteira, o segundo alto valor dele, eu vou voltar aqui só para não ficar tão exigindo muito, né, da imaginação. Olha o segundo valor aqui, alto valor dele. Eu estou pedindo que ele esteja na fronteira, é o mesmo que pedir que esse segundo alto valor aqui seja 0. Então, a minha decomposição, ela vai ficar só lambda i com ci, só esses dois aqui. Esse aqui é o C1 dele, é o alto vetor. Então, como o multiplicador dele, ele vai estar no outro lado do cone, o alto valor, o alto vetor dele, que você vai estar usando, é o que tem o sinal aqui de menos, tá? Na restrição, o alto vetor é esse, para a restrição, né? E para o multiplicador, vai ficar sendo esse daqui com sinal de menos. Então, o que você encontra é essa igualdade aqui. Está pedindo que esses dois vetores sejam iguais, o que você precisa, o que você tem é justamente isso daqui. Dessa igualdade aqui, a gente pode isolar, como o μ, desculpa, ele está na fronteira, você pode substituir isso daqui pelo μ0, o G barra aqui, ele também, desculpa, o G, ele está na fronteira, então a norma de G barra é igual ao G0, por ele estar no cone, então você faz essa substituição. Então, o seu multiplicador μ, que era μ0 e μ barra, se torna o μ0 você mantém, e o μ barra você substitui pelo que você vai encontrar aqui dessa conta. Aí a gente colocou esse μ0 e o G0 em evidência, e ele fica desse jeito aqui, ó. Esse coeficiente aqui, esse μ0, G0 eu estou falando só por causa desse zero aqui, né? Isso aqui eu estou chamando de alfa, e aparece essa matriz RG de x estrela. O que é isso? Se a gente observar aqui, tirando o coeficiente alfa, esse termo aqui que sobra é exatamente a decomposição da função g de x estrela, né? Que é o 0 e o barra. A única coisa que muda é que tem esse sinal de menos aqui. Então, para poder substituir aqui, colocando a g de x estrela, a gente considera essa matriz R, onde ela é uma matriz que é 1 aqui na primeira componente, o primeiro elemento, 0, 0, uma matriz aqui em bloco, e aqui eu tenho a identidade com esse menos, que é justamente para colocar o sinal de menos em G, só onde interessa, que é no vetor que sobra. A primeira componente continua tendo o sinal aqui, né, e você coloca só o sinal de menos. Então,
Você pode reescrever o multiplicador, então, no final, no caso em que o g de x estrela está na fronteira, o multiplicador, ele tem esse formato aqui específico. Você tem um escalar, que é maior ou igual a zero, é importante destacar isso, né? O μ0 é maior ou igual a zero e o g também, e aí ele fica desse jeito. E aí, com isso, a gente pode reescrever as condições KKT para o problema. Então, eu tenho gradiente da função lagrangiana igual a zero, que a gente já tinha, a restrição g de x pertencer ao interior, que implica no multiplicador ser zero, que a gente já tinha também. Aqui, a restrição de g de x estrela pertencer à fronteira, que implica no multiplicador ter esse formato aqui, né? Esse alfa é aquele que eu apresentei há pouco, e aí o vetor μ, ele fica desse jeito. E aí a gente tem o terceiro caso, que é o caso onde o g de x estrela é zero, e aí o multiplicador, ele pode ser qualquer coisa, desde que esteja no cone. Então, essa aqui é mais uma caracterização para as condições KKT para esse problema. Aqui é uma forma resumida de como você pode escrever essas condições KKT, embutindo aqui na função objetivo essas condições aqui. Similar quando a gente faz em programação não linear, que você, eu quero considerar só as restrições ativas. Aí você vem aqui e, ao invés de ir variando de 1 até m, você fala, só os índices das restrições ativas. Então, você pode fazer isso. Então, de que forma? Quando o g de x estrela está na fronteira, esse somatório aqui, essa combinação desses multiplicadores com o gradiente de GI, é a mesma coisa que considerar a matriz jacobiana da restrição transposto o multiplicador. Como o multiplicador, no caso da fronteira, tem aquele formato especial que é alfa, R de G de X estrela, você consegue reescrever desse jeitinho, e aí ele fica desse jeito. Então, aqui é o caso geral, que é aquilo que eu comentei, né, na condição KKT passada, eu estou considerando só uma restrição. Aqui é como é na verdade, quando você tem várias restrições pertencentes a esses cones. Então, como é que fica? Eu fico com o gradiente da função objetivo menos. Aqui é essa condição, vou voltar aqui, ó, esse produto interno, entre a restrição, a gradiente da restrição com o multiplicador, que você substituiu por cada caso. Então, a gente tinha o caso que está no interior, o caso que está na fronteira não nula e o caso que é zero. No caso que está no interior, o multiplicador é zero, por isso que aqui eu não tenho nenhum índice considerando o interior. No caso que está no zero, você tem isso daqui, essa somatória, e no caso que está na fronteira, você tem essa outra aqui, que toma esse formato especial por conta do multiplicador. Então, a condição KKT, ela fica simplificada dessa forma, pedir que essa função aqui seja igual a zero no ponto x estrela e no multiplicador. E aqui as condições que a gente pede, né? O multiplicador tem que estar no cone, todos esses multiplicadores aqui, a restrição quando ela está na fronteira, esse alfa aí é maior ou igual a zero, e o caso em que GI é igual a zero, tá? Então, é uma forma bem interessante, né? Mais simples de escrever as condições KKT, onde, de novo, o que você está fazendo é embutir a complementariedade em cada caso, né? Direto aqui na função. Aqui eu tenho um exemplo só para ilustrar essas condições KKT. Como é que você faz na prática, né? Quando você tem um problema. Então, eu tenho aqui o problema de minimizar menos x1, sujeito a essa restrição, e eu estou considerando esse ponto x estrela, que é um ponto que está na fronteira. Então, aqui eu tenho a versão simplificada, que é essa, só voltando aqui, é essa aqui, você considera o gradiente da função objetivo, e tem aqui essas duas somatórias, uma com os índices que a restrição está no zero, e outra nos índices que a restrição está na fronteira não nula. Como essa restrição aqui, nesse ponto, ela está na fronteira, e eu só tenho uma função, né, só estou considerando aqui uma restrição, a condição fica dessa forma aqui, gradiente de x estrela menos alfa, fica exatamente desse jeito. Fazendo as contas, a gente obtém aqui essa segunda igualdade, e aí você consegue verificar aqui esse alfa, quem tem que ser, tal. Então, na prática, é isso que você faz, né? Você tem um ponto, se você quer testar se esse ponto satisfaz as condições KKT, você verifica se ele é viável, você obtém o seu multiplicador, vê se ele está no cone. É importante dizer que aqui nesse caso da fronteira, quem está fazendo aqui o papel do multiplicador é esse alfa, né? Eu preciso que ele seja maior do que zero. Tá? Aqui, de novo, agora eu vou preparar, só falando um pouquinho, como eu disse no início, né, as condições KKT, elas não são condições de otimalidade. Tem pontos que são minimizadores para o problema e que não satisfaz. Então, isso seria uma pequena deficiência dessa condição, né. O que eu vou apresentar a seguir é uma condição que chama aproximadamente KKT. O que é isso?
não é exatamente a KKT, como o nome já diz, mas ela é realmente uma condição de otimalidade, no sentido que você não precisa pedir nada. Todo minimizador do seu problema vai satisfazer essa condição. Então, só para entender por que é aproximadamente KKT, a gente pode só aqui visualizar novamente o que é KKT por problema, né? Essa função aqui, nesse ponto, ser igual a zero, no par x estrela e mi. Então, a nossa definição de AKKT por problema é a seguinte, que vai ser aproximadamente KKT, se existir uma sequência XK no RN, essa sequência é uma sequência que você vai pedir que ela convirja aqui para o seu ponto, que é o X estrela, que é o candidato, né, a solução do problema, mas a sequência XK não precisa ser viável, quem é viável é o X estrela. Você vai ter também uma sequência de multiplicadores no cone, que você não tem nenhuma informação em relação à convergência, tais que, aqui eu tenho um gradiente da função lagrangiano no par XK MK, né, exatamente a condição KKT em termos, né, por que ela é aproximadamente? Porque ao invés dela ser satisfeita na igualdade, no ponto, eu estou pedindo que ela seja satisfeita aproximadamente através dessas sequências. Então, eu tenho essa sequência XK e MK, e eu estou pedindo que esse gradiente dessa função convirja para zero, tá? E aí, aqui eu tenho o alfa e K com esse formato, que é o formato que a gente definiu. O que a gente ganha com isso, né? Em primeiro lugar, ela é muito similar com as condições KKT, que são conhecidas, né, por ser condições que você consegue trabalhar com facilidade, né, consegue fazer contas para poder obter, consegue trabalhar com facilidade. Então, aqui eu tenho esse benefício, mas KKT tem a falha de que não é uma condição de otimalidade, porque você tem que pedir informação adicional para ela ser. Então, a KKT não tem isso, ela é realmente uma condição de otimalidade. Você pode provar que, se X estrela é minimizador do seu problema, então, você consegue construir você consegue sequências XK e MK, sempre consegue sequências que satisfazem essa propriedade. Então, em alguns artigos, eles falam, né, essas condições são conhecidas como condições sequenciais, são condições de otimalidade sequencial, porque aqui você está utilizando as sequências, e elas são ditas genuínas, porque você não precisa pedir nada de adicional. Então, o que a gente consegue obter com esse tipo de condição sequencial, né? Não basta você ter uma condição de otimalidade por problema, essas condições sequenciais, em geral, elas têm uma argumentação que é dita, né, como elas são boas, é o fato que elas são condições práticas. Em que sentido? Aqui nesse segundo pontinho que eu coloco, se você tem o X estrela, que é um ponto limite da sequência gerada por um algoritmo, eu tenho um algoritmo, aqueles problemas a gente resolve com o algoritmo, né, os problemas de otimização. Então, aqui no caso, eu estou citando o algoritmo lagrangiano aumentado. Eu não vou falar sobre o algoritmo, talvez de conhecimento, né, de algumas pessoas de otimização, mas, assim, em geral, o que importa é entender como que essa condição está associada, o que você consegue obter com ela. Então, você pode imaginar que você tem um algoritmo para resolver o seu problema, e o que você consegue provar, dependendo do algoritmo, né, aqui no caso a gente consegue provar por lagrangiano aumentado, é que a sequência que esse algoritmo gera, esse ponto viável aqui, né, assumindo que X estrela é um ponto viável da sequência gerada pelo algoritmo, então X estrela é um ponto AKKT. O que significa isso? Que você pode utilizar a condição AKKT, por exemplo, como condição de parada para o seu algoritmo. Ela vai caracterizar, vai parar quando você encontrar um ponto AKKT. E como você sabe que todos os pontos que são ótimos para o problema e devem satisfazer a AKKT, esse é um bom candidato para a solução do problema. Então, aqui eu coloquei o lagrangiano aumentado, por quê? Porque foi o algoritmo que, nesse trabalho que eu estou apresentando, a gente verificou que ele tem essa propriedade. A sequência gerada para ele, o ponto limite dessa sequência é um ponto AKKT. Se você, em outros problemas, né, em outros contextos, de outras condições sequenciais, é provado outros algoritmos, enfim, né, mas a gente conseguiu verificar esse, que é muito bom, porque mostra que a sua condição, ela tem apelo prático, né, ela não é só uma condição, é uma condição de otimalidade e você não consegue fazer alguma coisa com ela. No terceiro ponto, eu coloquei que a KKT mais essa sigla que significa Mangasarya-Fromowitz implica em KKT. Eu não falei nada de Mangasarya-Fromowitz, eu vou falar um pouquinho abaixo, mas só adiantando, de novo, né, para quem estuda otimização, sabe que Mangasarya-Fromowitz é uma condição de qualificação. O que é isso, né? Uma informação que você pede sobre a restrição do seu problema, que quando você tem KKT mais essa condição de Mangasarya-Fromowitz, KKT se torna uma condição de otimalidade. O que eu estou dizendo aqui com essa implicação,
AKKT mais Mangasara from Orbits implica KKT, é que AKKT implica na condição KKT mais Mangasara from Orbits, né? Isso aqui é usado para dizer que o nosso resultado de convergência é um resultado de convergência melhor do que aquele que utilizava Mangasara from Orbits, né? Uma condição de otimalidade mais forte. Por que a gente está interessado em condições de otimalidade? O que é mais forte, né? Você tem essa condição AKKT, ela vai implicar na condição KKT mais Mangasara from Orbits, então significa que ela é melhor, poucos pontos, menos pontos satisfazem ela, você melhora, né, você tem pontos com mais qualidade, alguma coisa assim. Então é isso, né, dessa parte de condição de otimalidade, a gente vê essa parte de KKT, sabe que não é uma condição necessária, e o que a gente consegue é definir, o que a gente conseguiu definir essa condição aproximadamente, essa KKT, que existe em programação não linear, então o que a gente fez foi uma extensão. Nessa extensão, a gente obtém os mesmos resultados que você teria em programação não linear, mas, é claro, né, dentro das devidas adaptações para essa classe de problemas. Então, o que eu vou fazer aqui agora é comentar um pouco de uma pesquisa em andamento. São ideias, né, muita coisa não está formalizada, mas que eu acho que serve para ilustrar um pouco, né, de como anda essa pesquisa sobre o cone de segunda ordem. Então, é relacionado à condição de qualificação, esse CQ aqui significa condição de qualificação, que é aquilo que eu falei, condições que você pede sob a restrição do problema para KKT se tornar uma condição de otimalidade, e são condições do tipo posto constante, que eu vou explicar o que é. Então, aqui são as pessoas que têm trabalhado nesse projeto, o Gabriel. Aqui, né, esse trabalho de posto constante que o Gabriel apresentou no seminário da Unicamp, e aí ele fez uma brincadeira dizendo que tem muitos autores, e a ordem dos autores aqui é a ordem com a qual eles chegaram no trabalho, né. Então, começou na minha tese de doutorado, e aí tem a Ellen, que é a professora na Universidade de Kyoto, que quando eu fui para lá fazer o sanduíche, a gente estava trabalhando nisso. O professor Roberto Andreani, Paulo Silva e Hector Ramírez, né, o Hector da Universidade do Chile. Então, esses 3 professores estavam trabalhando nesse tipo de condição em paralelo, mas estavam trabalhando para o problema sobre o cone das matrizes semidefinida positiva. Era o mesmo objetivo, né, definir condição de posto constante, mas para esse outro cone. E aí, acho que convidaram o Gabriel, ele teve a oportunidade de participar, ver como é que estava sendo feito o trabalho, e aí eles chegaram à conclusão que seria melhor definir primeiro para o cone de segunda ordem, antes de tentar estender para o cone das matrizes semidefinida positiva. E aqui tem o Tiago, que também é egresso do programa de pós-graduação da UFAM, que está fazendo o doutorado dele na USP, sob orientação do Gabriel, que foi convidado para participar do trabalho e tem pesquisado isso também, né, nos últimos meses, né? Então, aqui eu quero falar um pouco sobre como que funcionam essas condições em programação não linear, só para a gente entender qual é o contexto. Então, aqui eu tenho o problema, né, um problema de minimizar uma função objetivo, f de x, e restrições. Aqui eu coloquei só restrições de desigualdade, g de 1 até m maiores ou iguais a 0. Aqui tem a condição KKT para esse problema, é bem parecido com o que eu falei há pouco, né, você tem o gradiente da função lagrangiana no par x estrela e μ igual a 0, tem a condição de complementariedade, se a gente observar aqui, né, as restrições são maiores ou iguais a 0, o Rn+, ele também é um cone, né, então, você está considerando, quando você pede aqui μ igual a 0, é porque você está interessado só nas restrições que satisfazem a desigualdade aqui na igualdade, né, só as restrições GI de x igual a 0, por isso você pede que o multiplicador seja igual a 0, e essa condição do sinal. Então, é a mesma coisa que acontece no cone de segunda ordem, não são condições necessárias de otimalidade, você precisa pedir alguma informação adicional. E aí, o que eu vou falar é sobre essa condição de qualificação, que são essas condições adicionais que você pede. Então, aqui eu tenho um pequeno resumo de condições desse tipo, né? Então, o que são condições de qualificação do tipo posto constante? São condições que você vai pedir sobre você vai olhar o conjunto de gradientes da sua restrição. Então, a primeira condição desse tipo é a independência linear, que é bem conhecida, né? Aqui eu estou considerando as igualdades, embora eu não tenha colocado no problema, só porque vai ser importante aqui para uma outra condição, mas você podia pensar só nas restrições de desigualdade, que também não perde informação. Então, a independência linear é o quê? É uma condição de qualificação
conhecida, que ela é satisfeita no ponto x estrela, quando o conjunto formado aqui pelos seus gradientes, das restrições de igualdade e restrições de desigualdade ativa, eles são linearmente independentes. Isso daí você pode falar em termos de posto, dizendo que esse conjunto ele tem posto completo. Mesma coisa dizer que são LI. E o que acontece? Essas condições de posto constante são condições que você pede que ela seja satisfeita na vizinhança do ponto. Então, no ponto x estrela, esses gradientes eles são linearmente independentes. E acontece a mesma coisa na vizinhança. Quando você tem independência linear, a vizinhança em torno do ponto x estrela, eles também, o conjunto também tem posto constante, posto completo. Então, essa seria uma primeira condição que você pode enxergar como uma condição de tipo posto constante, porque pedir a independência linear no ponto, você ganha a independência linear na vizinhança. A segunda condição aqui, que talvez seja mais desconhecida, é a condição de posto constante, né? Esse CR aqui é a condição de posto constante. Que ela pede o quê? Ela diz que você pode afrouxar, digamos, a independência linear. Eu não preciso do posto completo. O posto pode ser deficiente, mas o que eu preciso é que na vizinhança o posto se mantenha constante. Então, aqui é como se eu considerasse, o posto desses gradientes no ponto x estrela é um valor, na vizinhança eu vou pedir que permaneça. Mas o posto de quais gradientes, né? O posto de todos os subconjuntos de gradientes. Então, esse para todo I contido de 1 até P, então eu estou falando todo subconjunto que eu considerar das exceções de igualdade e todo subconjunto que eu considerar das exceções de desigualdade tem que ter posto constante. Então, por exemplo, o conjunto isolado de cada gradiente, quando você considera o conjunto de todos os gradientes, então você vai ter que fazer esse trabalho, verificar que todos os subconjuntos de gradientes têm posto constante na vizinhança do ponto. Essa é a condição de posto constante, que é uma condição, todas essas condições que eu estou colocando aqui são condições de qualificação, né? Você consegue verificar que essa condição, sob essa condição, KKT é uma condição de otimalidade. Então, aqui é uma segunda condição, qual é a diferença, né, dessas duas? O que se observou é que os gradientes das exceções de igualdade, você não precisa verificar todos os subconjuntos, você pode verificar só o subconjunto completo de todos os gradientes da restrição. Então, facilitou um pouco, né? Ao invés de ter que verificar todos os subconjuntos, tanto das igualdades quanto das desigualdades, essa condição, que chama condição de posto constante relaxada, te diz que, em relação ao subconjunto das igualdades, você pode olhar só o subconjunto de todos os gradientes, mas, em relação às desigualdades, você continua tendo que verificar todos os subconjuntos de gradientes das restrições ativas. Eu não coloquei aqui, mas tem uma outra condição do tipo posto constante, onde ela mostra que você pode relaxar ainda mais, e você não precisa considerar todos os gradientes das restrições de desigualdade ativa. Você pode considerar um conjunto em particular. Mas aí eu não vou dizer, né? Não vou entrar no detalhe, mas você pode ainda fazer isso. E uma outra coisa relevante é que já é conhecido que se você considerar todos os gradientes das restrições de desigualdade, não é uma condição de qualificação. Ela é uma propriedade que pode trazer, você consegue provar alguns resultados sobre ela, que chama condição de posto constante fraca, mas ela não é uma condição de qualificação. Então, considerar todos os gradientes, considerar só o conjunto com todos os gradientes das exceções de desigualdade, não, se você fizer isso, já é conhecido, né, não é uma condição de qualificação. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque esse trabalho que a gente tem feito é tentar estender essas condições do tipo posto constante que existe em programação não linear para esse contexto sobre o cone de segunda ordem. Então, o que se imagina? Se imagina que você vai dar uma definição que tem esse espírito de manter o posto dos gradientes da função jacobiana, né, uma coisa parecida, você vai manter no posto na vizinhança, você vai conseguir uma condição de otimalidade. Em geral, quando você vai provar isso, para condições de tipo posto constante, CRCQ, você tem duas abordagens. A primeira, utiliza o teorema da função implícita, onde você tenta mostrar que, se você tem um posto constante, então isso implica na condição Abadi, que é uma outra condição de qualificação. Tá? Não vou entrar nos detalhes, é só para dizer aqui,
em geral, o que se esperava que funcionasse, como é em programação não linear, e que não funciona em programação sob código de segunda ordem, né? Então, uma primeira forma é fazer isso. Aqui tem autores, Janin, Mitchenko, Andreani, Chaguet, Schubert, que trabalharam com resultados, conseguiram mostrar resultados de posto constante através dessa primeira abordagem. Aqui é uma segunda abordagem que utiliza a condição AKKT, que é essa condição que eu mostrei no código de segunda ordem, como eu falei, tem uma programação não linear. Então, aqui nesse trabalho, você você tem uma outra abordagem, onde você utiliza ela, e você supõe isso, né? Você que tem a KKT, mais o posto constante, e vai mostrar que isso implica em KKT. E aqui a ideia é parecida, aqui eu tenho a condição AKKT para programação não linear. Tem a sequência XK-MK, o gradiente da função lagrangiana converge para zero, o seu multiplicador é maior ou igual a zero, e aqui a complementariedade. Então, essas duas abordagens são abordagens conhecidas em programação não linear, que a gente imaginava que poderia utilizar nesse problema com cone de segunda ordem. Aqui é só um histórico sobre o que são as condições de qualificação que você tem sob o cone de segunda ordem. Então, tem um tipo de independência linear, que aqui pede que a matriz com linhas do jacobiano da restrição no zero, e esse formato aqui na fronteira tem posto completo, é uma espécie de independência linear, né? Que você conhece em programação não linear, mas aqui para o contexto sob cone de segunda ordem. Tem uma condição do tipo Mangasara-Frommovitz, que é essa que eu comentei, queria falar um pouquinho, né? Que garante a existência, sob essa condição, você tem a existência de um D, onde G de X estrela mais o jacobiano da GD pertence ao interior do cone, aqui está K, mas é Q. E aí você tem essas são as duas condições de qualificação que são conhecidas em programação sob cone de segunda ordem. Então, em 2018, surgiram essas duas condições, essas três condições, né, um artigo onde ele apresenta essas três condições aqui, que são extensões das condições de posto constante, né? Mas o que a gente conseguiu verificar, nessa época eu estava fazendo doutorado e a gente estava estudando esse tipo de problema, é que essa extensão que eles fazem via teorema da função implícita, ela não está correta, né? Tem uma falha na demonstração, já tem um contra-exemplo para isso, então o que a gente anda trabalhando nesse momento é justamente no primeiro momento, entender, né, o que eles tinham feito, qual foi o erro, para aí poder redefinir, né, essas condições de posto constante para esse problema da forma correta. Tá? Então, essa história, né, para dizer que nesse momento o que a gente está fazendo é trabalhando nesse tipo de condição de qualificação de posto constante, onde o primeiro trabalho, né, que surgiu em 2018, usando esse teorema da função implícita, tem uma falha, e a gente pretende corrigir e apresentar a definição utilizando ou o teorema da função implícita, ou essa abordagem, ou a abordagem AKKT, que parece mais natural. Aqui tem dois trabalhos, esse primeiro é relacionado a isso que eu apresentei, né, todo o trabalho que eu apresentei, e o segundo aqui, o cone das matrizes semidefinidas positiva, caso alguém queira ver. E é isso, obrigada. Obrigada, Dayana, pela sua exposição. Fico muito feliz, né, de novo, de ter podido escutar você. E agora eu vou abrir para as possíveis perguntas, intervenções que as pessoas tenham, tá bom? Alguém Sim. gostaria de fazer alguma pergunta, tecer algum comentário, fazer alguma observação? Acho que eu tenho. Alguém tem? Quem é, por favor? Tem pelo menos 3 perguntas. É o Dragomir? Sim, pois não, Dragomir. Dragomir, teu áudio só está um pouquinho baixo, mas pode falar. Eu sei. Pode falar. Vou gritar um pouco. Então, posso fazer as 3 ou faço perguntas? Faça a primeira, depois vamos para a segunda e a terceira. Vamos lá, primeira. De cone de ordem superior. Vai ser difícil no caso que tem. Dragomir, está muito ruim, eu não sei se sou eu, mas eu não estou escutando nada.
Desculpa, também não estou conseguindo ouvir. Não tá conseguindo ouvir, Dayana? Não. Vai digitar, Dragomir? Enquanto o Dragomir digita a primeira pergunta, alguém mais gostaria de fazer alguma observação? Eu gostaria de agradecer, enquanto o Dragomir digita, a todo mundo que compareceu, tá? Tem gente, inclusive, de fora. Chegamos se eu não me engano, até 48 pessoas, da vez que eu vi, né? Agora estamos com 43, tá? Os alunos que estão, egressos do PPGM que estão fora, tá bom? O Dragomir acabou de digitar. Deixa eu olhar aqui a pergunta dele. Existe um cone de ordens superiores, por exemplo, de ordem 3, 4, etc., e como a gente poderia visualizar isto geometricamente? Uhum. É a pergunta dele. A primeira e a segunda, eu imagino, ou só a primeira? É a Uhum. primeira só, tá? Tá ouvindo, professor? Sim. O Dragomir está ouvindo? Sim. Somente a primeira. Sim, está ouvindo. Esse cone de segunda ordem, né, ele tem alguns trabalhos sobre cones de ordem P, mas o que se mostrou, existem esses cones de ordem P, mas o cone de segunda ordem ele é um cone especial porque ele está numa classe de cones chamado cones simétricos, que eu não falei agora, mas é um tipo de cone que tem uma série de propriedades. Então, como ele se enquadra nessa questão, se a gente for pensar nesses cones 3, 4, que existe, né, tem cones de ordem P, ele não seria um cone simétrico. Então, não sei se existem cones de ordem superior, existe esse cone de ordem P, só que ele não tem essas propriedades que a gente tem no cone de ordem 2, né? Então, existe, mas você não tem essas propriedades e não consegue caracterizar esse cone como um cone simétrico. Então, né, tem, mas você não vai ter todas essas propriedades que você tem com cone de segunda ordem. Por isso que quando a gente faz uma busca, né, você vai encontrar o cone de segunda ordem, você vai encontrar esse cone, mas ele é conhecido justamente por não ter as mesmas propriedades que o cone de segunda ordem. Quando você olha para esse cone simétrico, que é um conjunto maior, né, é um conjunto que tem mais propriedades, uma coisa assim. Então, a simetria aqui parece essencial, tá certo? É isso que o Dragomir está falando. E me Tá pareceu certo. também, conforme a decomposição espectral lá que você usou, até os autovalores, a coisa como apareceu, pareceu muito simétrica, né? Uhum, sim. Uhum. A resposta é sim, Dragomir. Vamos então para a segunda pergunta. Enquanto você digita, eu não sei se o Tiago está aqui, eu não estou visualizando todo mundo, que é muita gente, né? O Tiago também foi um egresso do programa, e a Dayana fez questão de falar e colocar o nome dele aí, que ele está envolvido no trabalho, né? Então, isso é sempre muito bom. E aí já fica aí o convite para o Tiago, se ele quiser participar do nosso seminário numa próxima vez, a gente está aqui esperando a possibilidade de ouvi-lo, tá bom? Vamos à segunda pergunta do Dragomir. Podemos usar um cone virado por baixo, para baixo, né? Desse jeito, poderíamos dizer que aquela decomposição espectral vai ser dada por dois autovalores negativos? Tem o menos cone, mas, em geral, os problemas de otimização são definidos sobre o cone, e, sim, você trabalha com o menos cone também. Agora, não sei se seria equivalente, né, talvez, você considerar o menos cone, daria para fazer o problema. Eu imagino que o problema de otimização sob o menos cone seria equivalente, como se você tivesse um problema de otimização que você considera as matrizes semi-definida negativa, né, e menos ela é semi-definido positivo. Então, acho que seria análogo do ponto de vista do estudo do problema. Mas, em alguns momentos, tendo algum estudo, você considera também esse cone para baixo, né, que é o menos cone. Não sei se respondeu a pergunta, né? Uhum.
Sim, e essa foi a segunda pergunta do Dragomir. Falta mais uma, nós estamos aguardando. Ele infelizmente tem que digitar porque ele está com Não, áudio tranquilo. realmente muito ruim, né? Falta mais uma, estamos esperando. Então, uma outro dado importante, que é importante saber sobre a Dayana, eu só estou falando para dar tempo do Dragomir digitar com calma, que a Dayana recebeu o ano passado, em 2019, um prêmio muito importante da nossa área, da área de matemática aplicada. Ela recebeu o prêmio de melhor tese de doutorado na área, né? E aí eu queria que você falasse só um pouquinho, Dayana, enquanto o Dragomir digita a terceira pergunta, porque eu acho que isso é importante para todos os egressos do programa que estão ouvindo, tá? Pode ser? Pode. Sim, foi uma surpresa, uma feliz surpresa, né? Fiquei muito feliz, como a professora falou, né? É uma coisa importante, um reconhecimento do trabalho, e tive a oportunidade também de apresentar uma plenária na SBMAC, né? Que que foi o prêmio, então foi uma experiência boa, enriquecedora. Acho que é isso, né? Motivo de muita satisfação e aquele negócio, feliz, né? Que o trabalho foi tão bem recebido pela comunidade. Opa, obrigada. Já temos a terceira pergunta do Dragomir. Vamos lá. Podemos substituir o cone com uma esfera centrada na origem? É a pergunta. Ou talvez um cilindro infinito? Uma pergunta complexa. Não sei. Existem, não sei, eu acho que daí você muda a natureza do problema, né? Porque existem problemas de otimização cujo conjunto, a restrição, é colocada em vários ambientes, né? Então, aí a gente está considerando esse cone de segunda ordem, tem o cone das matrizes semidefinida positiva, que ainda é um cone, e tem outros, né? Eu não estou familiarizada, mas sei que tem problemas que você estuda. Estuda sobre variedades, enfim, eu não, nesse caso é o que o Gabriel está falando aqui, né? Acredito que precisa ser um cone mesmo. Pelo menos para essa teoria que a gente fez toda, tudo a gente levou em consideração o cone e as suas propriedades, né? Então, eu não sei se uma esfera centrada na origem ou esse cilindro infinito teria como a gente obter o que a gente precisa para os resultados. Então, no primeiro momento, não sei, porque não fiz esses casos, mas sim, para o que a gente fez, o cone foi essencial, por conta das propriedades que ele tem. Ok, Dragomir, beleza. Aí ele disse, beleza, obrigado. Posso fazer mais uma pergunta, mais maluca ainda? Claro. Claro, Dragomir, por favor, faça. Ele vai digitar, então, de novo, enquanto ele digita, e eu queria também falar da importância dos eventos, né? Os eventos na nossa área são extremamente importantes e é importante que as pessoas compareçam, porque é nessa hora que a gente consegue falar e ouvir pessoas fazendo pesquisa em matemática. Então, eu acho que, por exemplo, para a Dayana foi fundamental ter vindo no colóquio, né, naquela época de 2014, e ela fez um esforço monumental, ela estava no Acre nessa época, e viajar na região norte não é nada trivial, em geral é muito complicado e muito caro, e mesmo assim ela saiu do Acre, veio para o colóquio em 2014, e foi nessa oportunidade, eu acho que é aí que abriu a grande oportunidade para ela fazer o doutorado e ter toda essa trajetória brilhante que ela tem tido, né? E que a gente deseja que continue assim e que seja cada vez melhor, né? Então, eu só quero destacar que realmente é importante a participação nos seminários, nos eventos, em toda a possibilidade que houver de vocês ouvirem e escutarem pessoas da área ou de áreas afins falando sobre coisas tão interessantes em nível de matemática. O Dragomir, ele é geômetra, quer dizer, ele é de geômetra dentro do nosso departamento, e está digitando, eu acredito, a sua pergunta mais maluca ainda, segundo ele. Só comentando isso que a senhora falou, Sim, totalmente verdade, né? uhum. Esse evento que teve em particular, que foi um evento que reuniu pesquisadores do Brasil inteiro, né?
Foi uma oportunidade excelente de, como a senhora falou, ver pessoas fazendo pesquisa, né? Lá eu tive a oportunidade de ver professores. Aí eu lembro bem do Souto-Mayor, né? Que na época a gente usava o livro dele na disciplina de EDO. Então, é inspirador também você ver esses professores, né? Que você admira, tem essa oportunidade de entrar em contato com pesquisadores de outras áreas. Acho que a senhora está certa, muito recomendável participar mesmo. Eu me lembro da fila que os alunos do programa de pós-graduação, em 2014, fizeram para pegar o autógrafo dele nos livros que eles usavam, do Souto-Mayor, e foi bem legal. Então, está aí a importância, né, inclusive nisso, né, além de conhecer pesquisadores já, digamos, com uma trajetória, também conhece os novos pesquisadores, né, as pessoas que estão começando e estão aí produzindo, né. Tá aqui a pergunta do Dragomir, vamos lá. Ok, não sei por que estou pensando no cone da luz, no contexto de teoria de relatividade. Eu também não sei por que ele pensou nisso, mas tudo bem, vamos lá. Sabe-se de física que os elétrons, por exemplo, sempre ficam por dentro. Também que o cone voltado para baixo é o passado e o cone para cima é o futuro. Agora, essa teoria que vem da natureza poderia ser invocada para sua pesquisa. Na verdade, foi mais um comentário ou sugestão do que pergunta. Obrigada, ele já está agradecendo. Tá, agradeço a sugestão. Posso ler ainda e tentar absorver um pouco, né? Eu sei que, como eu comentei, nesse cone de segunda ordem, ele faz parte de uma classe de cones simétricos, né? Que surgiu dentro da física. Então, talvez, não sei, alguma coisa possa se remete a isso. Mas eu agradeço e obrigada, professor. O Leandro da Luz Vieira fez um comentário que eu acho bem interessante. Ele disse que concorda com o que eu acabei de dizer e que no caso dele, por exemplo, o problema de tese defendida no último dia 4, parabéns, hein, Leandro, pela defesa, surgiu durante o ENAMA 2018, em Brasília. Tá? Então, eu acho que isso realmente fortalece, faz sentido, né? Então, e nesse momento que a gente tem vivido, né, em que é necessário fazer o isolamento social, né, e o distanciamento social, talvez esse mecanismo, né, dessas exposições por seminários desse modo, né, através da internet, vá ficar por muito tempo, a gente deva incentivar. E isso é importante que vocês participem, todos de modo geral, e muito obrigada por todos. Eu acho que tem mais algum comentário do Dragomir, eu acho que talvez seja importante. Quantas perguntas mais ainda, Dragomir? Então, a próxima pergunta seria sobre como a métrica de Minkowski ou Lorentz vai entrar no jogo. Olha aí. Entra no jogo, né? Quando você vai fazer, no caso do cone P, um outro cone, você utiliza essas coisas. Agora, no momento, não entrou no jogo, né? Mas acho que para isso deve ser útil. Acho que nas contas, né? Mas isso, não tenho assim. Falar agora. Uma ideia concreta de como falar, né? Tá certo. Bem, mais alguma outra? Mais uma outra. O Dragomir está agradecendo novamente. Obrigada, Dragomir. Excelentes intervenções. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? André agradeceu, perguntou se estava sendo gravado, se depois a gente pode disponibilizar o link do seminário gravado. Nós vamos fazer isso sim, André. Obrigada, tá, pela participação. E a todos que participaram, se ninguém mais tiver nenhum comentário, nenhuma pergunta, eu já posso pensar em encerrar, né? Só uma observação, Dayana. A condição AKKT que vocês desenvolveram, para mim, claramente tem muito a ver com a ideia de usar depois no algoritmo com lagrangiano, né? Para mim, parece muito isso. Então, claramente, o que vocês estão dando a entender é que se a gente pensar em tentar condições
parecidas com a de vocês para outros problemas que são resolvidos por outros algoritmos, talvez seja uma ideia tentar adaptar conforme o algoritmo que vai resolver. Ou você acha que isso... Exatamente, tem um trabalho recente que fala sobre essas condições sequenciais, em que fala exatamente isso, que você pode utilizar o algoritmo para poder gerar as condições de otimalidade a partir dele, essas condições sequenciais. Então, acredito que sim, você possa definir uma condição sequencial com base no algoritmo, tem um algoritmo para resolver um determinado problema, e essa condição vai tornar a condição de otimalidade para aquele algoritmo específico. Uma coisa que dizia-se, né, era que o legal era ter essa condição sequencial e provar que vários algoritmos satisfazem ela. Então, se ela for mas se ela for uma condição específica para determinado algoritmo, ela não tem essa propriedade. Porém, tem problemas que você não tem dificuldade para encontrar resultado de otimalidade e tal. Então, esse artigo, que pode ser visto na página do Gabriel, tem que dar uma procurada, ele fala sobre o caso do Lagrangiano aumentado, definida especificamente para esse algoritmo. Entendi. Então, já tem uma ideia disso, né? Tá certo. Então, mais pessoas dando parabéns, Edifran lá, direto de Tabatinga, dando parabéns, foi também aluno egresso do nosso mestrado, Olavo Cosme, Leandro dizendo de novo e mandando um obrigado para o Moacir Aloysio, que foi ex-colega dele na UFMG. Moacir Aloysio é um professor novo nosso no departamento de matemática, Dayana, que quando tudo isso passar, a gente espera que você e Gabriel voltem aqui conosco, e aí a gente aproveita para apresentar todo esse pessoal, gente boa que agora integra o departamento, tá bom? Então, eu acho que já está bom, né? Acredito que ninguém mais vai se manifestar com perguntas. Então, Dayana, muito obrigada novamente. E se você puder deixar uma palavrinha aí para os nossos egressos, por favor, pode encerrar com essa palavrinha, tá bom? Sim. Queria começar só agradecendo, eu vi que aqui no bate-papo tem várias pessoas me parabenizando pela palestra, muito obrigada a todos, muito obrigada novamente à professora Flávia, ao professor Roberto, né, e o programa de pós-graduação em matemática. Como uma palavrinha de incentivo, né, eu diria que a gente tem que não seria não se acomodar, né, mas eu digo que sempre tentar, se tem uma vontade, né, por exemplo, eu tinha essa vontade de fazer o doutorado, continuar trabalhando para isso. Eu agradeço muito, né, a formação que eu recebi na UFAM, o mestrado em particular, e acho que a gente tem condição. Às vezes também eu notava em alguns colegas o receio, nossa, agora o FAM conta, né, com um programa de doutorado, mas na minha época não tinha. Então tinha um receio em participar de outros programas. Nossa, eu vou para outro programa, será que lá eu vou conseguir desenvolver? Eu acho que não tem que ter esse receio, né, tem que ir, tentar, e que com certeza vai dar certo, que eu acho que foi o meu caso, né, deu certo, tive um excelente orientador, que ajudou muito no trabalho, e acho que é isso, né, como eu diria para todos que ainda estão no programa, para continuar, inscrições abertas para o doutorado no IME, então, propaganda. Gabriel, não ia deixar passar, né, Gabriel? Ok, registrado, inscrições abertas para o doutorado no IME e USP. Eu acho que devem tentar, eu já sei que tem, acho que o André, se eu não me engano, né, está fazendo um doutorado aqui. Tá sim, o André foi nosso aluno e está recente aí. Legal, acho que da agora em diante deve ser isso, né? Isso. Muito obrigada pela oportunidade de falar, pelas palavras, pela oportunidade de rever aqui algumas pessoas, foi muito bom, muito obrigada. Parabéns, então, Dayana, tá? Tudo de bom para você. E antes de fechar, lembrar a todos que também está havendo o Seminário Brasileiro de Otimização. Para quem é da área ou se interessa, tá? Nós vamos sempre divulgar, já houve o primeiro seminário, se eu não me engano foi agora no dia 10 de agosto, com a palestra do professor Martínez, e à medida que nós tivermos as datas dos outros, das próximas falas, das próximas palestras, também a gente vai divulgar, tá bom? Então, um forte abraço a todos, fiquem com saúde, tá bom? Tchau, gente. E obrigada, Dayana, mais uma vez. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau.
As palmas aí. Palmas, tá bom, palmas. É isso aí. Parabéns, hein? Obrigada, obrigada. Palma, pô. É isso mesmo, Edifran, tem que ter palmas, tá certo. Tinha esquecido. Obrigada, tá, Dayana? E eu espero em breve encontrar vocês, quando tudo passar pessoalmente, né? Para a gente conversar, trocar ideia. Uhum. Tá bom? Vamos sim. Um abraço forte no seu filho, muita saúde. Tá bom? Obrigada, professora. Vou sair então. Muito obrigada a todos. Tá bom, tchau, tchau. Até o próximo. Muito Tchau. obrigada. Tchau, tchau.